Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem tá assistindo ou ouvindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem. E antes da gente apresentar o nosso ilustríssimo convidado de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, clica aí onde você estiver assistindo, onde você estiver ouvindo, para poder acompanhar o nosso trabalho que tá foda. Agora, antes também de apresentar o nosso convidado, eu faço a minha autodescrição. Eu sou um homem negro com cabelos ondulados e cacheados, uma barba grande passando da altura do rosto assim para baixo, um bigode, um óculos redondo. Estou com uma camiseta branca, lisa, sem estampa, uma tatuagem de um pássaro no antebraço direito, uma clave de dó no antebraço esquerdo, um anel no dedo indicador e uma calça preta lisa também. Hoje eu tô todo no básico, só que o nosso convidado não é nada básico, tá? Mas antes de a gente apresentar ele, roda a vinheta. Bom dia para quem for de bom dia, é isso mesmo, voltamos com o Pod Jovem e hoje nós temos a honra de receber um cara que traz a ancestralidade na sua arte, trazendo muito conhecimento para a Quebrada, desenvolvendo ações culturais não só para a Quebrada, mas para o mundo, nos mostrando as diferentes Áfricas com muita música, arte e literatura. Com vocês, Israel Neto, vulgo Mano Hell. Salve, galera, prazeraço, velho. Prazer, obrigado mano. Aí pelo convite. Tamo junto. Todo mundo aí que acompanha o podcast, é um prazer estar aqui para trocar essa ideia. Para vocês fazendo minha audiodescrição também, né? Para todo mundo poder enxergar, ver e imaginar. Eu sou um homem negro, estou com a barba mais ou menos alta, careca, estou com uma blusa jeans aberta, com uma camisa branca do Sabotagem. E estou na minha direita com alguns livros que eu produzi. E estou com um relógio vermelho. Ótimo. Seja muito bem-vindo, mano. Que agradeço. Cara, é uma honra, um prazer receber você aqui, porque você é uma referência, não só na literatura, como na arte, na história. Você é um professor. Eu conversei com algumas pessoas que conheciam você e a pessoa falou assim, cara, foram uma hora com o cara que foi uma aula. Tem uma colega nossa aí que falou que você foi ali tocar ali uns discos e cada disco que você colocava, você ensinava a história do disco, do artista, desde 1900 e blau até os dias atuais. Cara, mas antes de mais nada, esse podcast ele é baseado em dúvidas minhas sobre meus convidados. Boa. E aí eu já te começo perguntando, cara, por que Mano Hell? Cara, é mais simples do que o pessoal imagina, né? Então, eu sou da geração do hip hop ali, que vai conhecer o hip hop e vai ver o hip hop ali no fim dos 90, começo dos 2000. E então tinha essa aura dos manos, né, essa coisa assim. E Hell não tem nada de político nem nada. É porque meu nome é Israel. E aí um baixista, amigo nosso, falou, Israel é muito grande, vou te chamar de Hell. E virou. Aí casou mesmo com a onda do momento ali, achei legal, soou legal. E é isso. Pô, legal, é simples. Simples, não tem muitas teorias da conspiração, não. E virou seu vulgo artístico. Aí virou... no hip hop, né, e tal, quando o pessoal me conhece, tem esse lance, né? Quando o pessoal me conhece da literatura ou de outra área, me chama de Israel, né? E aí, mais no hip hop é Mano Hell mesmo. O pessoal conhece como Mano Hell. Que legal, cara, que foda, que foda. E agora, eu já te pergunto também, mais uma curiosidade, que é, quem veio primeiro, a música ou a literatura? Olha, eu vou dizer que é a literatura, porque é a primeira referência que eu tenho em casa, assim, de escrita, de ler, né? Eu tive o privilégio de aprender a ler no prézinho, né? Então, tive muito acesso aos livros ali. Minha mãe era uma leitora também, então eu vi aquilo ali com muito, muito prazer. Então, vem a literatura. Depois que eu fui saber que eu escrevia fanfics, né? E tudo mais, então primeiro vem a literatura. Eu lembro, tinha uns livrinhos lá do Arquivo X, sabe? Que a gente chamava de Pulp Fiction, né? Uns livrinhos assim de R$3, R$2 que vendia na banca de jornal. Padrão americano, né? Aquele padrão americano que é quadradinho assim, 10 por 15 e tal, uns gordinhos assim. Minha mãe lia muito, pegava ali de tabela pra ler. E vem esse desejo de escrever, cara. Sempre, sempre. E aí eu acho que a música, quando a música entra no sentido de eu querer produzi-la, escrever, também vem muito no lance de contar histórias. E aí a música foi uma outra plataforma, assim. Eu lembro porque em casa também era uma coisa muito musical. Minha mãe vem dos bailes blacks, então aquela aura da música negra já estava ali. Meus irmãos também chegam em casa com os discos, né? Então, as primeiras referências que eu tenho
Câmbio Negro, uma coisa assim, sabe? Principalmente pela capa, assim, daquele disco Subraça. Então a música veio depois, mas ela entra nessa mesma importância, esse mesmo anseio de contar histórias. Caraca, mano, que foda, que foda. Bom, então pra começar, como é que começou então essa coisa da literatura e a dramaturgia? Porque você acabou de falar, assim, você sempre gostou de contar histórias. E aí você começou a estudar e já começou a querer escrever. E como é que você começou a escrever? Foi muito no sentido de continuar a história. Bem, a minha geração voltava da escola 2 horas da tarde e era repleta de anime, né? Então a gente assistia Yu Yu Hakusho, Samurai Warriors, Sailor Dragon Moon, Ball. Dragon Ball um pouco depois, mas tinha o Tsubasa, Cavaleiro do Zodíaco já é dessa Cavaleiro do época. Zodíaco já tinha bastante, tinha Shurato, Yu Yu Hakusho, enfim, toda essa infinidades assim. Então era uma coisa ali que você ficava a tarde inteira, chegava na escola também aquela coisa ali. E eu sempre gostei de escrever, né? Então eu comecei a escrever, né? Continuar essas histórias, que elas não acabavam na minha cabeça. Continuavam rodando, eu escrevia história. E aí era isso, colocava meu primo como um personagem, a galera da escola. Então surgiu muito dessa coisa. E aí um ponto que marcou muito, que eu sempre conto, foi uma professora que eu tinha. Acho que era a Evelyn o nome dela. E aí um dia ela pegou lá os cadernos, tava escrevendo, ela pegou os cadernos e levou pra diretora, assim. E aí me levou também e tal, mas aí foi uma outra recepção. Pensei que elas iam me, né, dar uma prensa, mas não. A diretora leu, me deu umas dicas ali e tal. Então foi muito fácil, assim, acho que isso me aproximou bastante, né? Eu venho de uma casa de muitos irmãos, então o livro também era algo que só eu gostava, assim, no sentido de posse, né? E aí quando você tem muitos irmãos, não tem nada seu, é tudo de todo mundo, né? Então o livro me deu essa sensação também de ser algo meu, assim. Então começou assim, sem muitas pretensões, né? Era uma parada meio organizável, então separava por caderno, então grampeava umas folhas, então isso daqui é a história tal, isso daqui é a história B. Esses dias eu mudei de casa e eu até achei esses papéis. Dei uma vergonha alheia, assim, não li, né? Mas eles estão guardadinhos lá. Foi a origem, né? Você começou a ler ali, caraca. Não, mano. nem li, velho. Eu vi as capas, vi as coisas, aí fui lembrando, né? Aí falei, não, deixa aí, um dia eu tomo coragem e leio. Caraca, mano, que da hora, que muito louco. Meu, que bom, né? Que desde pequenininho você já tinha essa ânsia de escrever, mano. E tinha um pouco também da falta de acesso aos livros, né? Eu lembro que tinha um programa da prefeitura que era o ônibus biblioteca, né? Sim. Que esse ano vai voltar, se Deus quiser. Tem que voltar, porque, por exemplo, a gente tá aqui num território que tem, né, pensando na Brasilândia expandida, quase 300 mil habitantes, não tem nenhuma biblioteca. É como se fosse um país inteiro do leste europeu sem nenhuma biblioteca, né? Até hoje, não é nada aqui, né? Então, né, a Brasilândia tem 75 anos, né, se eu não me engano, 76 sem nenhuma biblioteca, né? Então é bem vergonhoso, assim, isso. E aí tinha esses ônibus, que era o substituto, né? Então parava ali, pegava 2 livros, um gibi, levava para casa. Então é a referência que eu tenho, assim, de poder ler outros livros e tudo mais, né? E o que você já curtia ler nessa época? Cara, eu gostava muito daquelas histórias no padrão do Pedro Bandeira, os caras, assim, né? Eu lembro, um livro que eu lembro bastante que eu li era O Anjo da Morte. Era um livro, assim, que os caras lá não sei se era Santa Catarina ou Paraná, os caras achavam uma arca criogênica que o Hitler tava congelado lá e tal. Caraca. E aí os caras ficavam com medo, tinha uma galera querendo ressuscitar ele. Bagulho contemporâneo aí, né? Então foi a referência que eu tinha. De gibi eu não gostava do Maurício de Souza, achava bem babaca assim, mas era o que tinha pra ler. E aí quando surgia da Disney e tal, aí eu ficava feliz. E aí uma vez ou outra, às vezes aparecia um DC, um Marvel sem capa, assim, era... Não gosto do rasgadinho ali no canto. Nossa, até hoje eu tenho um do Wolverine lá, meu Deus, não tem nem capa, nem sei qual edição é. Porque era difícil comprar, era caro, né? Então, o que eu posso dizer que também me formou enquanto leitor foram esses acessos, esses livros, né? E hoje ainda é caro, só que um tempo atrás, uns 10, 20 anos atrás, era mais acessível, assim. Acho que mesmo para valor, quanto para procurar HQs... A variedade aumentou, o preço diminuiu, mas hoje também é um absurdo você procurar eu vou te ser sincero, eu analiso justamente ao contrário. Os preços, hoje aí você tem mais oferta, só que o preço aumentou. Não, sim, isso que eu quero dizer, no sentido hoje... de você saber onde acha, aí a própria internet, mas o negócio ficou super caro. Então, assim, a gente ainda tem condições de comprar, né? Tem condições agora de acessar uns materiais, né?
Mas a meninadinha assim é difícil. É. Não, e é difícil você atingir também, né? Acho que a galerinha, pessoal mais jovem, 15 pra baixo, é difícil eles terem, pelo menos a galera que eu conheci, é difícil ter esse interesse que a gente tinha quando era mais novo de HQ, de ler Marvel, ler DC. Cara, eu, assim, inclusive até volto a escrever ficção muito por conta disso também, porque ao mesmo tempo você tem uma galera consumindo. Pra mim tem uma questão, não é nem que eles não gostam ou gostam, porque eles estão envolvidos nessa atmosfera. A minha leitura é que essa galera não tem independência financeira de escolher o que compra e o que não compra. Sim. Então, às vezes, em casa também não tem condições ali. Né? Mas quer acessar. Pô, eu fui em escolas aí públicas de quebrada pelo país e tal. A galera tava lendo literatura nórdica, lendo uns livros de fantasia louca aí, umas coisas. Então, ele tem acesso, gosta de ler. Eu acho que esse lance da TV, das séries, ajudou. Então, tem muita gente lendo Sandman agora por causa do seriado, por exemplo. Entendeu? Então ajudou. Só que aí a questão é o acesso. E nem toda biblioteca vai ter tipo uns livros de ficção, de fantasia lá, uns quadrinhos legais assim pra galera ler. Né? Então é sempre uma coisa da tiracolo, né? Se você tá ali, você desperta interesse. Tá todo dia batendo esse livro na minha porta. Uma hora não vou ter nada pra fazer, eu vou pegar e vou ler. Então acho que tem essa coisa do acesso também ser um estimulante para que a pessoa possa ler. E a meninada tá lendo, tá acessando. Obviamente tem a coisa da internet, como na nossa época nossas mães falavam que a televisão não deixava a gente ler, ou que o videogame não deixava a gente ler. Né? Acho que hoje o agravante que nos deixa em choque é que esse poder de acesso é maior. Sim. Então o susto é maior também. Eu ainda acho que assim, o meu medo o tempo que essas crianças e adolescentes passam na internet, eles não passam tanto tempo cultivando livros, lendo livros e HQs. Isso me assusta um pouco, porque a gente vê uma geração que não lê. E aí é isso. Os que querem ler não conseguem acesso porque não tem uma biblioteca perto. E os que não querem até têm acesso, têm condições de comprar e tudo mais, mas não têm o interesse. Então é uma crise direcional e geracional muito complicada. Mas, vamos lá. Eu fiz uma pequena pesquisa também sobre você, além das informações que a gente já teve. Eu vi um documentário seu falando sobre uma coisa muito legal, que depois você veio e fundou o coletivo Literatura Suburbana, e desenvolveu vários projetos, né, como Escola na África, o Reviva Rap e o Coleção Literária Besouro. Cara, quanta coisa, né, mano? E desde novinho. Tem umas outras baguncinhas no meio, mas o coletivo foi dessa onda dos coletivos ali, 2008, 2007, sei lá. Uma coisa assim, tinha essa onda do coletivo. Então eram grupos de jovens que se reuniam para produzir arte, cara. Então, por um tempo a gente até discutia, é o setor 2,5 e tal, mas era uma outra parada que, inclusive, até institucionalizou, né? Caraca, e talvez seja esse o problema, talvez, desses momentos, que eles perderam um pouco da espontaneidade. Mas foi um momento muito legal, cara. E aí, na Brasilândia, junto com outros amigos, e aí surgiu muito de uma ideia de querer divulgar a Lei 10.639, né? Que depois foi alterada e virou 11.645 de acesso à cultura negra nas escolas e tudo mais, né? E surgiu de a gente fazer umas palestras. Então a gente ia pra escola pra trocar uma ideia com a galera, cantar um rap e trocar umas informações. Então era num formatinho meio de bate-papo, meio de palestra assim. Aí depois virou o coletivo e aí chegou mais gente. E aí a gente fez bastante coisa, cara. O coletivo de literatura suburbana tinha o projeto dos zines de literatura, né, de poesia. A gente já vendia esses zines no evento. Tinha o Festival Riva Rap, cara. Era uma época onde estava proibido o rap em São Paulo praticamente, com aquele lance do Racionais. E a gente começa a fazer os raps na quebrada. Então, Zona Norte inteira. Fizemos na Bahia, fizemos em Minas Gerais, interior de São Paulo também, né? Caraca, vocês viajavam o Brasil. Rolou, cara, rolou. E eram 10 grupos por edição. Teve edição que teve inscrição de 120 grupos de rap. Caraca, todo o país, e a gente de fora do país também. Então foi um movimento bem legal que aqueceu de novo a cena. Não tinha mais rap na quebrada. Então era isso, a gente foi lá, bater na porta da GCM, bater na porta da polícia, bater na porta da prefeitura, organizar ali para poder ter um outro movimento ali, né? Então essa Caramba, coisa... e isso quando? Foi nessa época aí, 2009. Caraca, 2009, mano. Que não tinha, o rap tava proibido ali, não tinha diálogo. Então, teve muita gente dessa galera que você conhece, todo mundo que você pode referenciar da cena passou pelo Riva Rap. Então, sei lá, Slim Rimografia, X, Criolo, RPW... O Emicida...
pô, toda essa galera aí tocou no Reviva Rap, a gente teve o prazer de ter eles lá no palco como atração, assim, né? O Criolo, inclusive, anunciou o Nó na Orelha no Festival Reviva Rap, né? Caraca, mano. A gente ouviu umas guiazinhas lá. Foi isso mesmo, acho que foi 2009, 2010. Então foi assim, foi um movimento muito legal, assim, né? Aí participava eu, tinha o Mamute, né? Que hoje, né, tá na frente aí das batalhas de MC, aí dos campeonatos estaduais e nacionais. Tinha o Haas, que era do grupo Carro do Subúrbio, tinha o Guinho, o Russo, tinha uma galera, assim. E no campo da literatura tinha a Escola da África, no qual eu ganhei um prêmio por causa desse projeto, que é o Prêmio Jovem Brasileiro, foi em 2009. Que era isso, a galera voltava no contraturno escolar para ter oficinas, vivências da cultura africana, né? E aí rolou 4 anos numa escola e 2 anos em outra. Aí desse projeto surgiu a Coleção Literária Besouro, que era produzir livros mesmo de literatura infantil para deixar na escola e também para a meninada acessar. E, pô, cara, aí rolou muita coisa. A gente acessou muito edital, fez muita coisa fora. Teve uns outros projetos também, assim, bem legais. Teve o Play na Poesia, por exemplo, que é um projeto, não foi o primeiro, né? Mas foi um dos projetos com uma maior relevância de trazer a literatura que estava rolando no Saraus para um audiobook. Caraca, sabe? Isso daí mano. em 2011, que foi uma produção que a gente fez com um edital de primeiras obras do CCJ. Então essa galera aí que fundou os slams aqui no Brasil, Emerson Alcalde, Nibrizan, Luz Ribeiro, toda essa galera aí participou, ia gravar no estúdio que a gente montou numa escola. Antes dessa estrutura aqui que vocês não podem ver nos bastidores, a gente montou um estúdio numa escola na MF Morro Grande. E a galera ia lá gravar, velho. Gravar, vinha tudo que é lugar de São Paulo ir lá gravar. E aí surgiu esse audiobook, acho que tem 31 faixas. E tá disponível pra galera assistir? tá disponível ainda, dá pra baixar. E a gente fez uma amostra também no CCJ, tinha lá uma estação, que era tipo um barraco, aí o pessoal entrava lá, colocava o fone e ouvia os poemas, assim. Até a gente fez um monte de coisa, cara. Daí, se eu fosse, dá pra ficar 2 horas só falando dos projetos da literatura suburbana. Carolina Maria de Jesus, fizemos exposição sobre ela. Luiz Gama, antes do pessoal conhecer a Trovas Burlescas de Getulina, a gente tinha feito uma amostra desse livro, então foi muita coisa. Cara, eu imagino que deve ser foda também pra você vir aqui hoje. Estamos diretamente no Céu Pinheirinho d'Água, que leva o nome do Luiz Gama, cara. Pô, é muito foda. Quando eu cheguei aqui, eu falei, caralho, né? temos o Luiz Gama com o nome dele aqui. Importantíssimo. Cara, demais. Esses nomes têm que ser ditos. Cara, quanta coisa. O Coletivo Literatura Suburbana foi épico. E a gente acabou, acho que as últimas atividades que a gente fez enquanto coletivo teve Coleção Besouro, acho que o último projeto que a gente fez da coleção foi 2016, não, foi já no fim do mundo, foi 2020, se não me engano. Fim do mundo. E do Reviva Rap, depois ele virou um programa de rádio, na Rádio Cantareira também, Caralho. uns 3, 4 anos, também a gente levou muita gente boa lá também. E aí, enquanto coletivo, no sentido de que era isso, a gente não queria institucionalizar, criar ONG, movimento nem nada. O coletivo era isso, juntava a galera para poder fazer as ações e aí acabou e tchau e bênção. Caramba. Foi uma galera que a gente até trabalha hoje em várias coisas, fazendo várias coisas juntos, né? Mas enquanto coletivo a gente acredita que aquela essência de coletivo eram para esses projetos. Então eram projetos que não tinham cunho de empreendedorismo, como diz hoje, de virar uma produtora, nem nada. Era um coletivo. A gente reunia para fazer uma parada porque a gente gostava, sabe? Ah, cara, e pelo que você falou, chegava em quem devia chegar, né? Nas escolas, cara, nas chegou instituições. muito. O Literatura Suburbana, a gente está até tentando reunir material, pegar algum fomento para poder registrar isso em algum lugar, né? Porque, cara, tem muita coisa assim de arquivo, assim, digital e arquivo físico também, né? Caraca. Então reunir, sistematizar isso em algum lugar aí, acho que talvez seja um projeto aí para médio prazo. Bora colocar isso no lápis, né? Vamos lá. Então, além de autor também, né? Além de música, que a gente vai falar sobre as suas músicas também daqui a pouco. Você é autor de vários livros, inclusive livros premiados, como o Amor Banta em Terras Brasileiras, A Cabeça de Zumbi, Ancestral, e tem outro também que você... Cara, e como é que foi esse processo de escrita? Que esses livros são incríveis. Qual foi o premiado? O premiado foi o Não Podemos Esperar. Não Podemos Esperar. Podemos Esperar. O Cabeça de Zumbi está concorrendo no prêmio Abest de literatura de terror. Eu vi que é o que está na semifinal, né? Semifinal. E o Ancestral foi vice-campeão no prêmio Cubo de Ouro. Caraca. Melhor literatura geek de 2021, quando ele foi lançado. Cara, é o seguinte, eu tive o prazer de lançar, depois do rap, né, eu continuei fazendo rap, obviamente, mas nessa onda do coletivo,
resolvi escrever um romance. E aí era o Amor, Bando e Terras Brasileiras. Isso em 2009. Comecei a escrever, cara, primeiro capítulo muito ruim, uma coisa terrível, assim, aí coloquei na gaveta, né? E na época, além do coletivo, eu trabalhava no Instituto Sou da Paz, trabalhei lá, né, 5 anos, trabalhei um bom tempo lá, e aí peguei umas férias, aí continuei. O livro saiu em 2011, né? E eu tive aquela depressão pós-lançamento, então você fica toda aquela energia, depois que você lança, você perde o tesão da coisa. E foi meu primeiro livro, porque aí nesse tempo eu fui escrever poesia. Participei de uma infinidade de antologias de literatura periférica, literatura negra, um monte dos saraus aí. Né? A última que eu participei, inclusive, foi com a 15 com Cut, que era uma antologia de literatura negra erótica. Foi bem legal, assim. E aí, poxa, cara, mas meu lance era esse. Por isso que eu falo que eu voltei a escrever ficção, né? Por conta do que eu contei aqui das fanfics. Porque a poesia não me contemplava mais. O que eu estava fazendo não era mais poesia. Não tinha mais aquela sedução de você descobrir alguma coisa que estava tava muito na cara, assim. Tava talvez mais porque hoje o pessoal chama de slam, né? Do que a própria poesia em si, né? E aí, pô, em 2016, aí eu resolvi parar mesmo de escrever poesia, parar, né, de tudo. Fui pesquisar como que estava a cena de literatura de romance, de prosa. E aí, junto com a editora, com a ideia da editora que eu fundei com outros amigos, voltei a escrever os livros. E aí eu tinha o objetivo de escrever um livro por ano, né? Não consegui porque as coisas foram engolindo. Mas aí surgiu o Amor Banto, ganhou uma segunda edição. Né? Aqui, ó, na nossa câmera fechada. E aí o Amor Banto ganhou uma segunda edição em 2018, meio com pretexto assim de fundar a editora. E aí, cara, é um romance sobre Palmares. Aqui a Uana e o Mukongo, eles nascem em Angola, no reino do Indongo. E lá são trazidos para o Brasil, né? E aqui eles são um dos fundadores do Quilombo dos Palmares. Então vai amarrando, né, a origem banto das negritudes brasileiras até a fundação do Quilombo dos Palmares, cara. É um livro que ele tem, cara, tem, sei lá, mais de 60 verbetes em quimbundo, Caraca, que é uma das línguas de Angola, né? E foi um momento bem legal, porque eu estava também estudando, fazendo um curso de política na USP, e tinha uma galera dos Palopes lá, né? Falantes de língua portuguesa. E aí foi uma troca muito legal. Esse livro ganhou uma versão na França também, a editora Sarrauni, em 2020. E aí, cara, aí despertou. Aí teve o Plano Secreto do Regime, que é uma distopia sobre a ditadura militar, né? Em seguida, aí vem a pandemia, 2018, os Planos Secretos de 2019, que é uma distopia sobre a ditadura militar. Em 2020 escrevi Não Podemos Esperar, ganhou o prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, melhor narrativa curta de ficção científica de 2021, que já é uma obra muito inspirada. Por exemplo, o nome propriamente já é uma inspiração no livro do Dr. King, né? Que é o Por que Não Podemos Esperar. E eu escrevi depois de ter uma imersão nas obras do James Baldwin, né? Se a Rua Beio Falasse, Giovanni. Então tem um pouco dessa urgência que esses dois autores trazem, né? E o livro da minha vida, como diria Toni Morrison, né? Se você não leu um livro que você, né, quer ler, talvez seja você a pessoa a escrever, que foi o Ancestral, que é uma space opera. Caraca. Né? Então era meu sonho escrever uma space opera, uma história no espaço, ficcionado pelo espaço, né? A ciência ali por trás do universo. E aí esse livro é um livro. E todos esses livros, com exceção do Não Podemos Esperar, demoraram um tempinho para escrever, que eu escrevo meio devagar. Então eu vou intercalando um projeto no outro para eles saírem. Mas se eu estivesse esperando todos terminar, já tava. E aí esse livro, né, concorreu aí nesse prêmio Geek, né, de literatura. E é uma space opera. Aqui a humanidade está em outro sistema estelar de Ra. E precisa fazer uma grande migração para a Terra. E aí tem dois desafios, né? Como cruzar a galáxia, né? Que equipamento pode nos ajudar a cruzar a galáxia e como todo mundo vai dividir um planeta só, né? E aí, em paralelo a isso, fui escrever quadrinhos, né, cara? Roteirizar quadrinhos. Aí saiu 3 Exus e o Tempo, que é uma série que vai trazer Exu no multiverso, né? Caraca, mano. Essa capa é incrível. Então, a gente vai trabalhar Exu, Legba e Eleguá numa viagem aí de multiverso, né? Peguei esse conceito aí da ficção científica. E vai trabalhar isso. Então, aqui, essas divindades e as outras que aparecem não são heróis, são pessoas... São seres divinizados, assim como a própria cultura iorubá nos ensina. E eles têm desafios éticos, desafios pessoais aí para enfrentar. E aí tem toda essa mística, né? E por fim, a obra mais recente, né? Foi A Cabeça de Zumbi. É um livro de suspense e terror. Que eu, na verdade, eu tenho várias ideias. Essa ideia aqui já estava parando na minha cabeça já desde a época do Não Podemos Esperar. Né? Então fui fazendo os projetos até chegar nele. E aqui nós temos uma sociedade secreta que busca a cabeça de Zumbi dos Palmares, para ele poder descansar, para ele poder cruzar a Calunga como esse espaço de transição, né?
E aí tem um lance que é isso, a cabeça é achada numa obra do metrô e os donos do consórcio do metrô querem ficar com a cabeça. Caraca, mano. E aí eles vão ser meio assombrados, tem uma mística aí, uma sociedade secreta que vai tentar recuperar a cabeça, que a missão dela é essa, cara. E esse livro tá finalista do Prêmio Abert, né, essa narrativa de suspense e terror, né? E é isso, cara. Aí tô produzindo mais outras coisas, tem umas coisas pra sair aí, mas o Ancestral, ele tem algumas continuações, já saiu um spin-off do Ancestral, que é o Sobafônicos, é um conto lá, também espacial. E aí esse ano, aí, se tudo der certo, sai o último quadrinho dos Três Exus, né, que é o terceiro. Eu licenciei os direitos autorais do Não Podemos Esperar, então ele ganhou uma adaptação nos quadrinhos, talvez saia esse ano. E o último do Ancestral, né? E aí completo esse ciclo aí. Caraca, mano, que foda. Eu vi a cabo dos Sabafônicos também na internet. Eu achei incrível também toda essa mistura de futuro, espaço, tempo e África, né, cara? Porque você traz o velho e joga pro novo, cara. É isso, esse tempo, né, que não é linear, né? Então ele sempre vai ensinando coisas novas. Então algumas coisas estão ali muito explícitas, outras estão na subjetividade, porque a ideia é que os livros não sejam livros professorais, né? Sejam livros didáticos no sentido de explicar todas as referências ali, né? Então, por exemplo, o Amor Banter é um pouco mais fundante, é um pouco mais... Mas ele pode ser lido também como romance, porque ele é um romance. Duas pessoas que têm a vida amarrada ali, eles se apaixonam, eles descobrem que na verdade um foi feito pro outro. Mas no fim tem toda essa cosmologia de entender a sociedade angolana antes da escravidão, né? A luta para construir o símbolo de Palmares, né? Não Podemos Esperar, por exemplo, é uma obra pan-africanista, vai ter várias referências, porque 50 anos no futuro onde a África conseguiu se unificar. E a partir do quê? A partir da economia. Então tem uma utopia aqui, né? O Ancestral, eu sempre, até na introdução, usei aqui, na verdade era um pacto civilizatório, né? Como que nós, enquanto humanidade, poderemos viver juntos no mesmo planeta, né? E a Cabeça de Zumbi é sobre o nosso legado. Quem vai ficar? Quem vai cuidar do nosso legado material e imaterial? Mas são todas obras de ficção, são todas obras de entretenimento. Sim. Não, mas é uma obra de ficção, mas que faz a galera parar e pensar. Claro. É a base do e se? E se acontecesse isso? E se fosse dessa forma? Eu acho isso incrível. E até eu faço uma pergunta fora do meu roteiro, porque veio aqui na minha cabeça. Chegou. E é até uma pergunta que para alguns seja polêmica. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha de Wakanda? Em que sentido? Sentido político e realista, porque uma opinião... Eu não vou expressar a minha opinião, eu quero primeiro saber a sua. Cara, eu acho que assim, o Pantera Negra, enquanto produto da mídia, ele é ótimo, né? Porque ele conseguiu dar uma visão ali que a gente não tinha antes, né? A gente, assim, eu já conheci o Pantera Negra desde moleque, né? Então já li quando começou esse lance da digitalização, tinha um amigo aí que é o Raz, ele conseguia... Cara, nem sei se existe essa extensão hoje de arquivo, era CBZ, era uma extensão de um arquivo que você conseguia ler os quadrinhos, meio que em e-book. Não sei nem se tem ainda. Também não sei. E ele mandou todos esses quadrinhos do Pantera Negra, eu tenho todos lá, velho. E a gente lia e tal, dava pra ler no computador e tal. Então esse lance de ter um herói negro, com toda essa proposta e tudo mais, cara, foi fantástico, né? Saiu um pouco da casinha porque eram pingados. Então a gente tinha a Tempestade, do cânone lá do X-Men. Você tem o Estática, né? Que chegou pra gente muito forte. Um ou outro que aparecia na Liga da Justiça e tudo mais, né? Então o Pantera Negra, enquanto produto da indústria, observando isso, cara, foi fantástico, assim, nesse sentido de exposição, né? Agora é isso, a gente talvez nós sejamos muito carentes. Então, um produto de entretenimento vira um produto de militância. E ele acaba não sendo, né? Você pegar os fundamentos que... Obviamente, esse Pantera Negra, ele é um Pantera Negra afrocentrado, porque as pessoas que participaram são pessoas negras, né? O diretor, e toda a cosmologia, né? do elenco. E tal, mas ele vem da ideia de uma pessoa branca... numa época que tinha ali uma questão política ali, que foi interessante também. Então, acho que o primeiro quadrinho do Pantera Negra, ele troca uma ideia numa teleconferência com Mandela, por exemplo. Caraca, mano. Sabe? Então, tem uma parada dessa. Então, é importante. Agora, cara, eu acho que ele estimula a gente pensar o que seria a África sem a colonização. E talvez para além do Wakanda. Porque, cara, se a gente traz para o mundo real, né? Do universo dos Vingadores, por exemplo, a Wakanda,
né, fora aquela outra sociedade lá meio russa, assim, né, da Wanda, é um dos únicos universos inventados. Sim. Então é o único personagem inventado, que não tem um lugar mesmo, sabe? Não tem lugar. Então você tem lá o Homem-Aranha, que é de Nova York, o Capitão América, que é de Nova York. Acho que o Victor Von Doom também é de um lugar sabe? real também, não lembro o nome do país. O próprio Doutor Estranho, né? Se não me engano, ele é de Nova York também. Então você tem essas pessoas no mundo real e você precisa criar alguém fora do mundo real para ele poder ter um mínimo de representação, né? Então essa é uma discussão. E obviamente tem outra discussão que é essa África genérica, né? Então o Wakanda é essa África que engloba todo mundo? Não, cara. A África como em si é uma invenção, né? A África é uma invenção, porque, cara, só em Angola, por exemplo, tem 54 línguas. Né? Ruanda só teve aquele genocídio porque viraram e falaram: vocês na realidade são só, mas esses daqui são melhores que esses. O nariz desse é melhor que esse. Aí esse daqui vai governar você. E aí deu aquele genocídio todo e na hora que o bicho pegou, o homem branco saiu, a ONU saiu. Sabe? Então você pegar a África e condensar ela num lugar só, tem esse perigo da mistificação da África enquanto uma coisa homogênea. Né? Uma coisa é um país. Então eu acho que esse é o grande perigo do Wakanda, né? E da gente, cara, romantizar uma África que não existe mais. Eu acho que, pra mim, esse é o ponto. Tem uma coisa que é isso, né? Eu tô produzindo um livro, posso falar porque é meio que público, produzindo um livro com o MC Capa, que é um autor, um MC lá de Angola. Então é um livro reportagem sobre a história contemporânea de Angola a partir das letras dele. Cara, não adianta, você não vai chegar lá em Angola, meus primos. Cara, não existe isso, né? O cristianismo é forte lá também, né? Caraca, mano. É forte mesmo, né? Inclusive o Capa, ele é filhos de pais, se eu não me engano, adventistas. Caraca, mano. Entendeu? Então, acho que esse é o perigo. Ao mesmo tempo, acho que o conceito de pan-africanismo ele talvez possa mediar essas expectativas e tudo isso, né? Porque não adianta, você não vai chegar lá na África, a gente ainda mais miscigenado, vai chegar lá e somos todos irmãos. Tem as questões do próprio continente e tudo mais. Inclusive, acho até interessante essa discussão da cidadania, né? Acho que agora o Dudu Nobre, se eu não me engano, recebeu a cidadania de Cabo Verde. Se eu estiver enganado, mas é do outro país ali, dos Palopes, né? Falantes de língua portuguesa. E aí você imagina, cara, a gente aqui com um pouquinho de dinheiro mais circulando, ou filhos do colonialismo, podendo comprar terras nesses outros países. Ia rolar uma outra recolonização, cara. Sabe? Então, assim, enquanto produto de entretenimento, acho massa. Enquanto nossa galera fazendo dinheiro na arte, acho massa. Enquanto signos, acho perfeito. Agora, enquanto posição política... Cara, se não for só uma brincadeira, eu acho que é bem infantil, assim, bem ingênuo da nossa parte, né? A gente poderia, por exemplo, estudar a Etiópia. A Etiópia, por exemplo, o Wakanda podia ser Etiópia, porque a Etiópia foi um dos únicos países que não foram colonizados. Sim. Poderia ser lá. Enfrentou, todo mundo que entrava lá, foi o único país que conseguiu enfrentar, né? Então poderia ser lá, ou poderia ser uma sociedade secreta em Timbuktu, poderia ser, sei lá, o Wakanda podia estar na Núbia, né? O atual Sudão. Então existem outras possibilidades, mas isso não somos nós produzindo, é o homem branco produzindo. Sim. Então ele também vai carregar aquilo ali de arquétipos, estereótipos. Ao mesmo tempo, se a gente for fazer uma discussão bem dura, poxa, o jogo volta pra gente. Ó, vocês estavam lá escondidos enquanto seus irmãos africanos estavam sendo escravizados. Então, cara, é isso. Assim. É o que você falou, quando eu falei assim, é esse o ponto, é a romantização. Quanto você fala, a gente não tinha referência nenhuma, trouxeram, a gente começou a romantizar. Só que é isso, quando a gente vai entrando mais a fundo, a gente percebe. Eu pensei nisso na época, enquanto os outros países ao redor de Wakanda estavam sendo escravizados e atacados, o Wakanda estava fechada. Por mais que mostre ainda depois, quando naquela cena que o Killmonger entra no museu e fala, não, isso aí foi roubado de Wakanda, isso aí foi de tal país, isso e aquilo, ele dá uma pequena nota de história. Fomos invadidos, assim, assado. Mas tudo aquilo ali não passa de uma pequena utopia, que é isso que você falou. A gente não tem nada para representar a gente tiveram que inventar. É foda, cara. É pesado. E ao mesmo tempo também revela que é isso, que não tem uma homogeneidade, né? Então é isso. Se a gente for pegar, assim, estudar, e aí por isso que é importante ter o pé no chão, né?
a Guerra Civil de Angola, por exemplo, né? Então você tinha de um lado o bloco soviético, outro o bloco do imperialismo americano, e você tinha lá o pessoal lutando contra a África do Sul, lutando, se eu não me engano, junto com a oposição de Angola, né? A oposição MPLA. Então, cara, como que foi se utilizando desses, até mesmo de outras pessoas ali para poder combater, né? Então, acho que é sentar a bola, sim, mas é importante, cara, importante. Da mesma forma que também você não vai transformar. Por isso que eu acho muito perigoso, da mesma forma, a gente, por exemplo, trazer coisas muito reais para o campo da fantasia. É o cuidado que eu tomo muito em Três Exus e o Tempo, eu e o Cândido, né? Então, não, velho. Orixá não é super-herói, porque é uma religião viva, né? Então, cara, tem que ter um cuidado, tem que trazer ali, tem que ter um apreço, como que você traz, né? Porque até, beleza, não é um preceito da religião, mas mesma coisa, você nunca vai ver na história alguém fazendo Maomé super-herói. Porque, por exemplo, um pecado de morte mesmo desenhar o profeta, né? Então, isso não é um cânone nas religiões de matriz africana? Tudo bem, mas ainda está no campo do sagrado. Então, por isso que é importante esse cuidado para quando a gente vai usar essas referências simbólicas, visuais ou textuais, né? Porque senão a gente pode tudo, a nossa cultura pode tudo, né? O que me traz muito, assim, o que me trouxe na época do filme, até hoje me traz que uma galera que vê o filme se sente representado, mas ao mesmo tempo traz uma união de uma galera que não se sentia representado, e aí você via o pessoal falando, e aí, firmeza? E aí, tamo junto? Pá. Mas eu gosto muito de uma fala do Baco Exu do Blues, numa música dele, que ele fala assim, Jerusalém que se foda, eu tô em busca de Wakanda. E ali eu me senti representado, porque quando eu comecei a estudar a história da África, de todas as religiões, etc., eu fiquei assim, peraí, eu não preciso buscar aquela cidade, eu não preciso buscar aquele tipo. Eu preciso da minha referência, da minha raiz, da minha ancestralidade. E aí foi nesse interesse que eu fui buscar a minha religião hoje, que é o candomblé, para poder buscar na minha raiz. E tem essa outra coisa, né? Porque também as linhagens são múltiplas, né? A gente precisa toda hora resgatar, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, estudar as religiões abraâmicas, elas tiveram muita influência, né? Então, a própria Revolta dos Malês, que vai sair o filme agora do seu Pitanga, né? Da Revolta dos Malês, ela foi totalmente pautada num fundamentalismo também do Islã, para além da condição da escravidão, né? Da libertação, mas era uma guerra santa, estava rolando ali, né? Então, era a instalação do Estado Islâmico, né? Eu estava lendo um livro do Ney Lopes, ele conta um pouquinho da influência do Islã, né? Até no próprio do que hoje a gente chama de candomblé, né? Achado lá na Pequena África. Então, algum que foi achado nas paredes lá, cara. Então, uma coisa foi muito embrenhado na outra, né? A gente fala, do Mali, né? E tal, mas ali tem muita influência do Islã, né? Por mais que o Islã foi um pouco mais flexível no epistemicídio e tudo mais, ele também, né, teve uma missão colonizadora, né? Assim como os próprios Lembas, que são meio que uma comunidade judaica lá no sul da África, até o próprio cristianismo, que não preciso nem falar. Então, até mesmo tudo bem, né? Essa coisa da ancestralidade, né? Então, o candomblé é uma religião de linhagem, é uma religião de conversão. Então, enfim. Né? Vai para vários pontos. Se a gente tivesse 3 horas aqui de gravação, a gente abriria aí e ficaria horas desbatendo, que eu tô adorando essa conversa. Mas deixa eu já te perguntar, assim, uma coisa que nesse papo que você me lembrou, pergunto eu, você já chegou a assistir, ler primeiro a peça que influenciou e depois o filme, o Medida Provisória? Cara, eu tenho como provar isso. Eu fui uma das primeiras pessoas a assistir Medida Provisória aqui em São Paulo. Caraca, mano, que na verdade era Namíbia Não. Caraca, mano, que da hora. Assisti, foi em 2013, se eu não me engano. Foi no teatro ali na República. Na República não, ali perto da Matilha. Sei. Lá pra cima. O Namíbia Não. E nesse dia acho que o Lázaro não pôde participar. E aí foram outros atores, cara. É legal porque eu tenho mesmo o cartãozinho sul-americano, né? E depois fui assistir o filme. Interessante. Eu gostei, cara. Eu gosto mais da peça do que do filme. Sim. É isso, assim. Eu, como ator, eu assisti o filme e falei, caraca, eu vejo uma peça de teatro acontecendo ali na minha frente.
Depois eu fui pesquisar sobre o roteiro, sobre o livro. Eu trouxe isso não só porque a próxima pergunta tem a ver com teatro, mas porque muito do que a gente está falando assim é trazer a ancestralidade para a realidade nos dias de hoje. E aí uma fala sua foi o que me trouxe isso de assim, a gente vai voltar para lá? A gente vai ser obrigado a voltar para lá? Não vai? Essa era a discussão, né? Então até mesmo os teóricos do pan-africanismo, né? Então os garveístas e tal, né? O retorno à terra... As nossas terras. A terra-mãe, né? E aí você tem a Sua Majestade Selassie, que separa um lugar para os retornados, vamos dizer assim, né? E aí de outra linha você tem o próprio Malcolm, que era filho de um garveísta, já indo para o outro lado. Já falando, não, a gente vai primeiro o lance de... né, sair, depois não, a gente tem que construir outro estado negro aqui dentro dos Estados Unidos, né? E no Brasil, cara, a gente tá perdido, porque até os agudados, não sei se você conhece os agudados. Não os agudados são os retornados que estão que foram retornados daqui e voltaram pro Benin, pro antigo reino da Umé, pra Nigéria. Então você vai... É muito legal porque até... a arquitetura lembra a Bahia, lembra Rio de Janeiro, porque eles voltaram e levaram para lá. Caraca, né? Coisa que são pessoas que conseguiram comprar a sua liberdade ou cometeram crime e foram levados para lá ou foram para lá para trabalhar. Então, se eu não me engano, é a Agudás, que é os retornados. Mas é isso, cara. A gente tá nesse limbo, assim. É um papo que a gente precisa cada vez mais trocar ideia, né? No sentido que, cara, temos muita coisa aqui que não tem mais nem em África, né? Mas nós estamos aqui. Esse que é o nosso lugar. Né? Essa é a nossa terra e estamos aqui. Cara, e é isso que eu falo, assim, você, além dos quadrinhos que você fez, das histórias que você fez, você também é um dramaturgo, porque você escreveu uma peça, Otelo e o Outro. Otelo Outro. Outro. Cara, e o que é isso? E tava em cartaz há pouco tempo, é isso? Tava. Tá aí em stand-by, né? Acho que qualquer hora rola de novo uma apresentação. Cara, eu participei já de teatro amador, né? Em teatro amador, interpretei uns papéis e também escrevia. Mas nada assim que eu me considerasse um dramaturgo, nem nada do tipo. E aí, no começo do Fim do Mundo, o Kenan, que é da OK Produções, né? Que é uma produtora de teatro, aí ele fez uma chamada lá para autores de ficção científica, tava uma onda de escrever uma peça e tal, e aí me indicaram. E a gente participou desse processo, né? Então, no começo tinha um monte de gente, depois ficou só eu. E que era esse desafio de escrever uma peça relendo o Otelo a partir da perspectiva dos homens negros, né? Então, Otelo era o que a gente chama de negro único. Ele era um negro único na Veneza, sabe? Então, foi uma peça muito legal de escrever assim, cara. Acho que foi uns 2 anos escrevendo, 1 ano e pouquinho, né? A gente deu sorte dele também já ser incentivada pelo PROAC, ser montada. Legal. Então, ele ficou em cartaz no CCSP por conta do PROAC, depois rodou, se não me engano, Teatro Caceda Becker, fez alguns Sescs aí, né? Uma peça que eu tenho o grande prazer de ter o Carlos Nigro no cast. O Carlos Nigro é um cara fofo. Porque assim, eu tenho muita memória dele com a minha mãe, porque a gente tinha a turma do gueto, né, velho? Ele era o Pernoca. Ah, caraca, pode crer, mano. Ele era o Pernoca. E tipo, mano, minha mãe curtia muito e tal. Eu até falei pra ele, falei, cara, você não sabe a emoção que eu tô aqui. Nossa. Né? Minha mãe já tá em outro plano, né? E então, tipo, poder escrever pra ele interpretar... Sabe, cara? Foi fantástico, assim, né? E a peça vai navegar nessa psique. Então, o Otelo ele não vai se matar. O Otelo ele não vai cometer feminicídio. E ele vai refletir sobre os vários Otelos que tem nele, que são as várias personalidades de homens negros que nós, como homens negros, carregamos. Caraca, mano, que foda. Tem esse mergulho aí. Eu conheci o Carlos, eu assisti uma peça dele que ele contracenava junto com um amigo meu. E o cara é um fofo, super simpático, fantástico. Pé no chão, e é isso aí. Cara, que legal. E aí te pergunto também mais uma dúvida. Você conheceu aquele samurai negro, não vou lembrar o nome dele agora. Yasuke. Cara, quando eu li a história do Yasuke também. É legal. Eu tenho um amigo, o Isaac Santos, né? Ele, quadrinista, ele faz umas histórias do Yasuke. A gente chegou a trabalhar junto aí num roteiro. E... Cara, interessantíssimo, né? Que essa coisa das migrações, né? Das culturas. Então tem muito a ver. Nós, como negros, gostamos muito de... Nos sentir representados também, né, cara? Não, e desse mundo místico oriental. A gente gosta demais, né, velho? Eu gosto. Então até falava todo mundo, o Cris, né? No Todo Mundo Odeia o Cris falava, né? Os negros adoram cultura oriental e os orientais adoram hip hop. É isso.
Cara, Todo Mundo Odeia o Chris é uma referência também incrível. Cara, eu lembrei do Yasuke, porque é isso, é um homem negro no meio de um monte de branco. Cara, até que eu ia falar, que bom que você levantou essa bola de novo, desculpa. Imagina. Mas era isso, a discussão do Otelo, cara, é que o Otelo, assim como nós, ele tocou e alcançou todos os bens que a sociedade predominante tinha como caro. Tá. Antes de ele alcançar tudo isso, ele era só uma máquina de matar do Estado. Certo? Não sei se o público conhece, já leu Otelo, seja qualquer versão que tu lê, você vai conseguir sacar. Mas ele só conseguiu alcançar os ciúmes dos amigos e também a repúdia do poder, né? Quando ele mexe ali no establishment, quando ele vira um general e vira um governador, quando ele ganha riqueza e quando ele fica com a mulher branca. Então ele alcançou todos os níveis de Estado, né? E aí isso é muito Brasil. Eu acho que o Shakespeare, ele deve ter roubado essa daí também. Porque, cara, é muito, muito pra frente do tempo, né? Essa discussão, muito pra frente. E é isso. Então, a gente pode alcançar algumas coisas. Mas, puta, se você tá na quebrada com um carro da hora, como diria o Jay-Z, still nigga. Você pode estar lá de boa. Cara, se você se relaciona com uma mulher branca, é aquele lance que vem como um símbolo de poder, de status, conseguir. Até, né, tem um cantor famoso aí que foi no Roda Viva. E aí estavam falando do relacionamento interracial dele. Ele falou, pô, mas você acha que eu não conseguiria conquistar uma mulher, sabe? Então, assim, um negócio bizarro. Então, como que um alvo a conquistar. Então, são todas coisas que o homem negro que se sente único ali, sozinho, sem a sua raiz, isso era o status. Então, eu consegui, pô. Eu matei em nome desse país, consegui um status, né, político, consegui um status financeiro e consegui a filha do mais top lá. Então, consegui todo o status. Só que ele esqueceu que ele era negro. Nossa, e aí, tudo aquilo se voltou contra ele. Cara, isso daí é muito 2025. Muito, muito, muito demais. E aí tem uma música que eu conheci um pouco tempo atrás. Minha filha tava cantarolando, tinha uma filha de 9 anos Legal. Também. E aí ela tava cantarolando do meu lado, assim, porque ele é preto demais, preto demais. Já ouviu essa música? Não. E aí é um cara que tá contando a história que... Puta, eu não vou lembrar agora o começo. Mas a mulher vai pra delegacia, a mãe do cara, do menino, vai pra delegacia. E aí ela pergunta, tá, por que meu filho tá preso? Olha, porque ele é preto demais, porque ele dança demais, porque ele sorri demais, porque ele é inteligente demais. E desse jeito ele vai deixar o meu filho pra trás. E aí o cara, no começo da música, ele vai contando vários estereótipos. Lá vem o neguinho fazendo assim, tal, tal. O cara vai pra polícia e é isso. É isso, é tão 2025. Essa música é de 3, 4 anos atrás. Mas é tão 2025, pô, mas... A discussão que a gente tem, o homem negro foi o último a entrar na Casa Grande. Em todos os aspectos. Físico. Né, no sentido da Casa Grande mesmo. Sim. Então você não tinha homens negros na Casa Grande. Você tinha, né, as mulheres negras escravizadas que iam lá trabalhar de ama de leite ou fazer comida e coisa do tipo. Né? E o homem negro não. Ele era a senzala e o campo. Sim. No nível intelectual, a mesma coisa. O homem negro foi o último a entrar na universidade. Sabe? Acessar os grandes cargos, né? E quando ele acessa os grandes cargos, vem toda uma conjuntura histórica e de opressiva que vai derrubá-los. Né? Vide o ministro... Ai, caramba, esqueci o nome dele também. Orlando Silva, ele foi mandado embora por causa de uma coxinha, né? Uma coxinha é acho que uma empada. E aí vai uma frase ali, vai um negocinho, o pessoal vai enchendo. Sabe? Então, então tem essas questões, né? E é um cara, pô, super importante, né? Do Partido Comunista do Brasil, foi senador por São Paulo, ministro do esporte, trouxe a Olimpíada pra cá, a Copa do Mundo. Então, assim, é isso. A gente tá, né? É Otelo. É o Yasuke, porque o Yasuke é a mesma coisa, assim. Ele foi o amigo pessoal do maior cara lá. E aí, depois ele foi fugido, todo mundo queria matar ele. Uma das histórias que eu ouvi dele. Mas assim, eu até peguei aqui, enquanto a gente conversava, uma coisinha pra gente conversar também, enquanto a gente tem mais um tempinho. Bom... Nossa, tá desenrolando aí o negócio. Tá, estamos desenrolando. É o que eu falei, assim, se a gente tivesse 3 horas aqui, eu ia falar, vou anotar pra depois a gente conversar. Parte 2. Então, vamos pegar a parte 2, ó. A gente conversou sobre o Quilombo Saracura. Pode ir. Aqui é incrível. Sobre o bairro da Liberdade. O que foi o bairro da Liberdade, o que é hoje. Eu gosto muito de
conversar com pessoas que entendem isso e querem colocar isso em questão. Então a gente depois combina uma parte 2 que vai ser sensacional pra gente conversar sobre isso. Mas eu vi uma entrevista sua, eu não sei de quando que era, se você tava no bate-bola, assim, eu dei uma pesquisadinha, né, sobre você. E aí você refere a um álbum que eu sou fãzaço, cara, que quando eu ouvi a primeira vez na música do Emicida, me arrepiou. Fui atrás, pesquisei toda a história. O Canto dos Escravos, do Geraldo Filme, Tia Doca, Clementina de Jesus. Esse disco é lendário, velho. E que, pelo pouco que eu lembro agora, as pessoas que gravaram o coro eram netas de escravos libertos. E aí eles fizeram todo um trabalho de pesquisa, e você fala nessa entrevista que foi usada uma língua que não existe mais, uma língua morta. Que era o Benguela. Era assim, às vezes as pessoas conhecem o spirituals, que era aquele canto, né, americano que precedeu o gospel, né? E aí os viçungos era mais ou menos esse similar, era um canto ali do trabalho, um canto de labor, né? E misturavam as línguas mães, vamos dizer assim, né? As línguas, hoje o pessoal chama de línguas nacionais de Angola, com português, cara. Então era quase um proto-crioulo que a gente criou, né? E a gente tem esse registro em áudio, que é esse disco, né? E que era o Benguela. Então era essa língua misturada que nasce um pouco daquela coisa do Porto de Benguela, mas talvez não seja nem de lá essa referência, porque até mesmo a gente tem aqueles quadros do Rugendas, que ele vai fazendo as etnografias, né? Então os monjolos, os cabindas, e que... Até o Jorge Benjol fala na música lá. Que muito provavelmente não tenha nada a ver isso, porque... as pessoas eram levadas até aqueles portos e muitas vezes não eram dessas comunidades, desses povos, né? Mas ali eles recebiam esses nomes, e aí, claro, né, ele viu alguma linha étnica ali de traço fenótipo e organizou. Então, cara, esse disco aí é um primor, esse disco aí ele tá pra cultura negra como o disco de ouro da Voyager tá pra humanidade. Caraca, mano, sabe? que foda. Que foda. Bom, vamos deixar anotado então pra parte 2, porque o que falta? A gente falar sobre os seus trabalhos musicais, que você tem álbum, tem single, tem parceria, tem muita coisa. Quero também trazer Mostre Santos, pra gente poder debater também, que foi um homem negro que revolucionou a música no Brasil e no mundo, que só é conhecido lá fora. De verdade, cadê minha produção? Entre em contato com ele, vamos fazer uma parte 2, porque agora vamos lá. Redes sociais pra gente estar em contato com você e comprar seus livros também. Contatos para show. Os livros vocês conseguem acessar aí na editora Quitempo, né, que é a minha editora, na editora Nua, e acho que na maioria dos marketplaces aí, ou mesmo direto comigo lá no Instagram, ManoReu1, né, Reu, R-E-U, né, numeral 1. E é isso, estamos aí. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado pela audiência. Vamos, cara, de bate-bola, temos mais uns 5 minutinhos aí. Não, ainda não acabou. Eu já me despedi, tchau. Não, primeiro as redes sociais, vai que não dá tempo, né? Pode crer. Mas vamos aqui, ó. Um bate-bola rápido que você vai indicar aos nossos telespecs. Vai lá. Algumas coisinhas legais. Primeiramente, um livro bacana. Um livro bacana? Cara... Difícil. Foram vários. Eu vou citar os atuais que eu tô lendo, né? A Ciência por Trás de Interestelar. É um livro assim que vai trabalhar os conceitos científicos do filme Interestelar. Ótimo. Um filme bacana. Um filme, cara... Vou ficar no Se a Rua Bale Falasse. É um filme bem legal, assim, bem profundo. Legal. Uma referência pra você? Cara, são várias. Eu vou pegar as contemporâneas pra eu não ficar, né, gastando tempo naquela coisa. Né? Vou ficar as que estão mais, né? O Ney Lopes. Ney Lopes, ele é fantástico. Um cara que escreveu um monte de dicionário, velho. Caraca, E mano. a gente, né? Obviamente tem Obviamente vou citar nome, mas tem uma outra intelectual que usurpa e fala da cultura negra e tem mais destaque do que ele, que é um cara preto do samba com toda aquela coisa, né? Então, Otelo. Fechou. Faltou uma coisa. Uma música bacana. Cara, uma música legal. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tudo contemporâneo. Vou citar a Stephanie, que acabou de lançar um disco que a gente esperou por 20 anos, esse disco dela. E é a música Desconforto. Ótimo, Stephanie, Desconforto. E agora a última pergunta o que é arte pra você? Cara, eu diria que a arte é a nossa semente no mundo, cara. Então é a possibilidade da gente deixar uma marca no mundo para que ela floresça. E ao mesmo tempo a gente consumir a semente que os outros deixaram. Caraca, mano. Encara isso com arte. Caraca, essa foi foda. Essa foi boa. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tamo junto. Gente, mais uma vez, obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Curte, compartilha.
Comenta aí o que você achou. Se você chegou até aqui, dá um oi aí pra nós nos comentários, tá? Mano, Hell, vai ter parte 2, por favor, com certeza. Tem muita coisa pra discutir aqui. Léo, nosso técnico de estúdio, valeu pela força hoje. Estamos no SampaCast, Céu Pinheirinho d'Água, Céu Luiz Gama. Então, gente, tamo junto. Valeu. Fui.